Mas afinal, o que é o fichamento? O fichamento é o ato de registrar os estudos de um livro ou um texto. O trabalho de fichamento possibilita ao estudante ou pesquisador, além da facilidade na execução dos trabalhos acadêmicos, permite também a assimilação do conhecimento. De acordo com diversos autores, o fichamento deve conter a seguinte estrutura: um cabeçalho, indicando o assunto e a referência da obra, ou seja, a autoria, um título, o local de publicação, a editora e o ano da publicação. O fichamento facilitará basicamente a procura do pesquisador ou estudante, que geralmente tem ao seu alcance as informações coletadas nas bibliotecas públicas ou privadas. Também utilizam bastante da internet ou mesmo utilizam de seu próprio acervo particular. Assim, evita que seja consultado mais de uma vez a respeito de um determinado tema, por não conseguir memorizar todos os dados aos quais teve acesso. Então, basicamente, ele vai permitir com que haja uma organização das ideias e dos dados coletados, já que geralmente, para se fazer uma pesquisa, há uma grande quantidade de dados a serem coletados. É importante destacar que existem as três formas básicas de apresentação de análise do texto acadêmico, que podem ser fichamentos, resumos e resenhas. Por isso, é importante entender que, além destes serem recursos essenciais para estudantes e pesquisadores acadêmicos, eles também são parte das atividades cotidianas de trabalhos em disciplinas e relatórios de pesquisa. Portanto, podem ser consideradas etapas de investigação acadêmico-científica. Mas atenção, é importante destacar que existem diferenças entre fichamento, resumo e as resenhas, que são bem distinguíveis uns dos outros. O fichamento tem como objetivo principal a organização de ideias. Porém, isso pode ser feito de várias formas, já que existem alguns tipos de fichamentos específicos. Além disso, também não há limite para se fazer fichamentos, mas tem que ter coerência, pois não se pode fichar tudo de um mesmo assunto e não é necessário usar todo o material do fichamento, pois ele basicamente servirá como uma fonte de informação que é mais organizada. Já nos resumos, a gente entende que eles seguem, por exemplo, parâmetros pré-estabelecidos, como as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A função do resumo muitas vezes é de divulgação. Por isso, geralmente, os resumos eles trazem informações sobre o conteúdo de uma obra. Tais informações devem ser claras e objetivas. A resenha comporta alguns elementos do fichamento e do resumo, sendo um texto informativo e crítico ao mesmo tempo. A resenha invariavelmente pode intercalar comentários e citações, sejam elas diretas e indiretas. Também pode fazer referências a outros textos, e a gente entende que ela é nada mais do que uma atividade de análise e síntese. É uma atividade também mais complexa, porém torna-se mais fácil quando o hábito de fazer fichamentos e resumos são familiares ao pesquisador ou ao estudante. Como ideia geral, é perceptível então que o fichamento ele nada mais é do que um registro feito em fichas, onde ele é utilizado para principalmente reunir e organizar ideias, pode incluir citações ou incluir também tópicos das ideias principais de determinado texto. É no fichamento que resumimos as ideias de um conteúdo. E como o enfoque do vídeo é sobre fichamentos, é necessário frisar os três tipos principais e comuns que são os mais utilizados: o fichamento bibliográfico, o fichamento de citação e, por último, temos o fichamento de resumo. Observações sobre os fichamentos. O fichamento ele é um método de pesquisa e de documentação pessoal. Ele é basicamente o arquivo do texto que você lê. Neste arquivo, a gente coloca a referência e o que entendeu do conteúdo do texto de uma determinada obra, artigo ou um tema. É importante também se colocar os próprios comentários, pois ajuda na utilidade do fichamento de acordo com os destaques dados a cada trecho. Ele ajuda na organização de ideias e não há limites para se fazer fichamentos, mas isso depende de coerência. É importante ter coerência, pois não podemos fichar tudo e nem usar tudo que é levantado no material. Sempre surgem alguns questionamentos sobre o fichamento. Um deles é: mas será que o simples ato de produzir fichas é tão importante assim? Vamos observar agora três coisas que podem ser apontadas a partir da pergunta. 1. Fazer um fichamento não é um ato mecânico e isolado.
Quando vamos pesquisar, temos que ter uma perspectiva reflexiva e crítica. É mais importante entender um assunto do que simplesmente copiar e colar de forma mecânica. 2. Ao criar um fichamento, precisamos descobrir qual é a sua finalidade. Temos que nos perguntar por que fazer um fichamento, qual é o seu propósito, e não apenas copiar e colar trechos. Na verdade, temos que pegar ideias que vamos colocando de forma ordenada para organizar o nosso raciocínio. 3. É uma atividade para documentar e construir novos conhecimentos. Se pensarmos em nossas atividades de documentação como uma forma de estudo e geração de novos conhecimentos, não vamos querer que o fichamento seja apenas um copia e cola, mas uma base confiável e consistente para apoiarmos nossas ideias. Vamos observar agora como é possível registrar o fichamento. Bom, ele pode ser registrado em arquivos, em cadernos, em blocos de anotações e também pode-se utilizar o computador para montar pastas e criar arquivos online. Como fazer um fichamento? Bom, de forma geral, para realizar um fichamento, é necessário possuir o contato inicial com o texto por meio de uma leitura breve. Essa leitura dinâmica vai servir para você se situar e compreender do que se trata o conteúdo do texto que pretende fichar. Depois dessa primeira impressão, é importante fazer várias leituras, e enquanto faz isso, junte as informações principais de forma estruturada e retire citações com as devidas indicações de onde as mesmas podem ser encontradas nos textos. O fichamento, ele deverá ter um cabeçalho, referências bibliográficas e texto, onde você deve escrever o conteúdo principal. Bom, é importante mencionar que existem três tipos de fichamento: o fichamento de citação, o fichamento bibliográfico e o fichamento de resumo. No fichamento de citação, temos que este é o processo de organização das mais importantes e relevantes partes de uma obra. O fichamento de citação, ele proporciona uma praticidade para o estudante e ele permite para quem estiver fazendo o TCC, por exemplo, não mais ter que recorrer ao livro ou outra obra do tipo por inteira. Basta conferir o fichamento de citação construído daquela determinada obra. Como fazer um fichamento de citação? A primeira coisa a se fazer em um fichamento de citação é ler, com muita atenção, o conteúdo da obra que passará por esse processo. Faça uma leitura pausada, mais lenta, fazendo com que não perca nenhuma informação relevante. Não só leia uma vez. Faça uma primeira leitura, você já terá a noção das partes mais importantes. Após isso, refaça a leitura e agora com mais atenção para fazer as marcações das partes que serão destacadas da determinada obra. Marcados nos trechos, faça uma leitura de revisão para você ter certeza de que nenhuma informação relevante para a sua monografia passará em branco. Após fazer a leitura, é hora de marcar as partes mais importantes e úteis da obra. Após essas duas fases, que são a essência do processo do fichamento de citação, é hora de transcrever os trechos, com citações diretas ou indiretas. Para finalizar o processo de fichamento de citação, é preciso montar a referência bibliográfica da obra que passou pelo procedimento, obedecendo às normas da ABNT. Para montar a referência bibliográfica da obra que passou pelo fichamento de citação, o aluno ou pesquisador precisará reunir os seguintes dados: autor, sobrenome e nome, título e subtítulo, local, editora, data de publicação, ano, número de páginas e coleção. O fichamento bibliográfico é um resumo que pode ou não ter comentários realizado sobre as ideias principais abordadas em um livro, um texto, um artigo, um documento e entre outros tipos de obra. Esse tipo de fichamento é um passo importante durante uma pesquisa bibliográfica, pois ele deixa as leituras organizadas e torna mais fácil encontrar referências e citações importantes. E ele acaba se tornando muito necessário, porque com a falta de referências de citações em artigos, dissertações, teses ou outras publicações, pode ser considerado plágio, que é um crime. E algumas características do fichamento bibliográfico são que ele pode ser feito no meio em que o aluno ou pesquisador preferir, como numa folha de papel ou um documento do Word, por exemplo. E esse tipo de fichamento ele é usado para identificar obras, resumir o conteúdo do material que foi lido, buscar citações e referências com mais facilidade e servir de base para a produção de textos acadêmicos. O fichamento bibliográfico possui um cabeçalho e um corpo.
O cabeçalho deve apresentar a referência bibliográfica com base nas normas da ABNT ou qualquer outra que tenha sido exigida, além de outras informações que o pesquisador ou o aluno julgar necessário. O corpo do fichamento é composto pelo resumo, podendo ser fichado ou não, com citações e outras informações ou anotações sobre o material que foi lido. Desde que seja seguido um padrão e uma ordem para as fichas feitas, o fichamento bibliográfico pode apresentar tudo o que o autor acredita que seja necessário. O fichamento de resumo é um modelo de escrita onde são resumidos um livro, um artigo ou qualquer texto. Utilizado como uma forma muito eficaz de estudo que uma pessoa pode adotar, o fichamento de resumo ele tem o poder de potencializar a pesquisa de um TCC, de uma monografia ou de qualquer trabalho no âmbito acadêmico e científico. É um material extraído de uma pesquisa que pode ser feita a partir de um livro, jornal, revista, site, dentre outras fontes. Esse método de estudo é mais utilizado em pesquisa bibliográfica quando um estudante ou pesquisador necessita levantar dados para um estudo. Como fazer um fichamento de resumo? Para fazer um fichamento de resumo, você precisa fazer uma breve leitura do texto que vai resumir para saber do que se trata e como se situar diante do conteúdo que pretende resumir. O ideal é que você treine sua leitura dinâmica para saber mais o que está fazendo. O fichamento de resumo pode ser feito de forma manual, escrita em fichas, podendo também ser escrito em um simples bloco de anotação, seja em papel ou no computador. O maior desafio é a pessoa saber ler e interpretar bem o texto original e anotar os pontos relevantes de forma a contextualizar cronologicamente o resumo.